Olá, meus irmãos, boa tarde para todos. Estamos novamente aqui nessa sexta-feira de estudo, Memórias de um Suicida. Estamos na reta final, né? E Julinha vai começar aqui harmonizar o nosso ambiente com a leitura do livro que ela tem em mãos. Aos médiuns com carinho, boa tarde a todos e a todas. É uma mensagem de Dona Ivone, e essa mensagem é uma mensagem grande. A gente vai ler só um pequeno trecho. Ela fala assim: vencendo o desalento. Quando o desalento tentar vos envolver em nuvens sombrias, buscai o trabalho e o serviço com Jesus, na mente e no coração, e de certo uma nova luz brilhará em torno de vossos passos, levando-vos a vencer todas as lutas e completar com êxito as tarefas que o Senhor entregou em vossas mãos. Porquanto, segundo as anotações de João, ele é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a esse companheiro, amigo de todas as horas, pedindo sua proteção, a sua luz para o nosso entendimento desse estudo de hoje. Assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da falange amiga de Dona Ivone Pereira, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Bom, meus irmãos, nós, na semana passada, concluímos o capítulo que falava sobre o elemento feminino, que nós ficamos conhecendo como é a relação a parte feminina, né, no astral, ali no vale não, né, na colônia de Maria de Nazaré, também muitas senhoras suicidas, não é? E os comprometimentos dela com relação à lei de Deus, né? Seus resgates dificultosos que elas teriam que passar. Então, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o último capítulo do livro, né, da terceira parte. Nós estamos já na reta final, como nós havíamos falado. Então, hoje nós vamos iniciar, é o capítulo 22, Últimos Traços. E ele inicia com Camilo, né, claro, narrando para nós, que faz 52 anos que ele habita o mundo astral, desde que ele foi atingido não, desde que ele foi acometido da violência do suicídio com ele próprio, né? E ele está lá desde essa época, já contando, somando todas as etapas da vida dele, 52 anos nesse mundo astral, e que ele diz que não conseguiu alcançar a felicidade, bem como a paz íntima. Ele diz que durante longo tempo ele tem assim, voluntariamente adiado renascer no plano físico material, em um novo corpo. Porque ele disse que o feito desejoso de sorver ainda, né, junto com os nobres instrutores, elementos educativos mais capazes para que ele, antes de mergulhar na carne, ele se sinta mais fortalecido, né? Ele diz que quer se proteger bastante, na verdade, ele quer se fortalecer mais em conhecimentos para que não haja fracasso da parte dele, né? Ele sabendo que haverá muitas lutas a enfrentar, né? E diante da reabilitação moral e espiritual que ele tem que passar. Então, ele está sempre procurando estudar, aprender mais para se fortalecer nisso. Ele diz aqui, se algo aprendi do que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também muito sofri e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos
por mim praticados. Aprendi a respeitar a ideia de Deus, que já era uma força vigorosa a me amparar. Aprendi a orar com o Mestre amado. Aprendi também, assim, muito trabalhei, esforçando-me diariamente durante 40 anos. E para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho, que durante tantos séculos me vem conservando entre as urzes do mal. É um trabalho árduo que ele tinha que se esforçar bastante para se livrar do orgulho que ainda carregava muito forte nele, né? E nós sabemos que o orgulho é uma ferramenta, ainda muito difícil de tirar de nós, não é? Aí a gente vai fazer aqui uma observação, né? Porque como a Selma leu aí no início, né? Que ele já entra o capítulo dizendo, né? 52 anos no mundo astral, né? E aqui ele já fala, né? Que ele veio aprendendo, ele tem essa dificuldade ainda de programar uma reencarnação. Por quê? Porque ele acha que ele tem mais aprendizado a fazer. Quanto mais ele vai aprender, mais ele se fortalece para reencarnar. Então, aí ele começa a dizer, né, que ele aprendeu a orar, uma coisa que ele também não sabia. Ele aprendeu a ideia desse Deus, que é Pai de misericórdia, que dá sempre oportunidades. E ele também diz para nós que ele trabalhou bastante, ele muito trabalhei, né? Porque e aí quando ele fala que eu muito trabalhei, ele diz 40 anos. Porque ele veio estudando, foi resgatado, né? Teve o impacto do suicídio, teve lá a problemática do vale, teve o resgate, né? Aquele tempo ainda para ele poder sair daquela situação complexa. Mas aí, quando ele consegue, né, se melhorar, ele já deu assim, a contribuição, né, de 40 anos de trabalho, junto àqueles benfeitores espirituais. E a gente sabe que é uma forma também da caridade, do trabalho em benefício do outro, que a gente nos aproximando de melhorar a vida de alguém, né, e a gente estando com essa disponibilidade, a gente ajuda a nós mesmos. E esse foi um crescimento para ele, né, como espírito imortal. Então, quando ele diz assim, muito trabalhei, muito aprendi, muito trabalhei. Né? E uma outra coisa que ele fala aqui, como a Selma mesmo completou, sobre o orgulho. Porque a gente vai lembrar que aquelas vidas que ele teve acesso, né, das outras existências, onde foi ele realmente onde ele caiu, devido que esse próprio orgulho, que ainda, evidentemente, vai ainda gerar consequências para ele melhorar, né? Porque ninguém dá saltos, né? Então ele diz aqui, ó, comecei a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor, porque isso vai ser uma conquista, né? Um caminhar para ele. Aí a Selminha vai continuar aí falando a respeito desse aprendizado perante a vida, né, do mundo espiritual e, com certeza, essa parte aí do amor, né? Bem difícil ainda para todos nós. Por isso que ele diz que ele começou a soletrar as primeiras letras, né? E com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo trabalhos de dedicação àqueles que sofrem. Lutei pelo bem, guiado pelas nobres entidades, estendi diversas atividades nos parques de trabalhos espirituais e levando-as ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que em vários corações maternos a tranquilidade voltasse a luzir. Pude colocar a lâmpada bendita da esperança. Isso, Selma. Oi, Júlia. Essa parte aqui, ela é bem extensa, né? Então a gente vai tentar resumir um pouco também, porque quando ele fala que ele vem, que ele diz que ele começou a soletrar, né,
o alfabeto do amor, né? Que é a caridade em movimento. Aí ele diz que ele lutou muito pelo bem. E, lógico, ele sempre foi guiado por essas entidades, esses nobres instrutores que o ajudaram, né? A gente sabe disso. Agora, ele tinha atividades a realizar. A gente sabe disso também, que ele realizava algumas tarefas. Agora, inclusive, para exercitar tudo isso e se fortalecer para a nova jornada reencarnatória. Então, ele diz que ele fez muito trabalho, né? Na parte espiritual, que ele diz aqui, ó, nos parques de trabalhos espirituais, que era nos hospitais, naquela parte toda espiritual, ele exerceu essa função, né? Mas também aqui na Terra. Ele também veio aqui na Terra e a gente sabe que o Sariomar é um dos instrutores que os acompanhava na vinda na Terra. Aqui, aí ele começa a descrever várias situações onde ele agia para contribuir. Aí ele diz que ele ajudava muito essas mães com as crianças, com os filhos enfermos. Então, tudo isso com problemas de saúde, de tosse, de bronquite, todas essas situações que uma mãe passa com as crianças, ele vinha aqui para ajudar nessas tarefas, né, Selma? Então, e também ele ajudou muito aqueles jovens que, como ele, no passado, né, se desesperou e não tinha esperança em dias melhores e saíram pela porta do suicídio. Então, ele tentou várias vezes, e com êxito, né, contribuir para que esses jovens tirasse da mente essa ideia de sair pelo suicídio. Uhum. Então, ele fortalecia, né, com mensagens, logicamente, as pessoas não vão vê-lo, mas vão sentir essas vibrações de amor, da caridade, da fraternidade, que era isso que ele trazia aqui na Terra. Então, isso eu achei muito interessante, esse trabalho espiritual. Por isso ele diz, soletrava, né, essa mensagem do amor, porque ele estava exercitando, né, essa caridade em movimento. Exatamente. E ele continua dizendo aqui que ele não serviu tão só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com os insignes artistas e virtuosos a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Embora isso, ele jamais se sentiu satisfeito, tranquilo com ele mesmo. Ele diz que existe um vácuo no ser dele que não era preenchido jamais, senão apenas seria preenchido com a renovação em corpo carnal. Ele recordava muito de Jacinto, de Ornella e Ruiz, aquele que ele causou a cegueira irremediável, não é? Num gesto de ciúme, né, e despeito, e isso o castigava, né, muito em seus pensamentos. É o que fez aqui ele pensar que ainda não tem a condição da felicidade, né, por conta disso. Ele diz aqui, ele fala que o meu destino estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando de meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja, a cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora, por mim, anulada à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência, mediante o suicídio com que julgara poder libertar-me dela, da cegueira, né? Então, esse é um débito que ele carrega na consciência. Por quê? Quando ele veio como Camilo, que era para expiar exatamente essa condição que ele causou a Jacinto, ele falhou, né? Porque ele não resistiu a ficar naquela condição de cego e acabou cometendo suicídio.
ele continua aqui, de há muito devera eu ter voltado à reencarnação. Tudo que ele pôde aprender nas academias de Cidade Esperança foi facultado a ele generosamente pela diretoria da colônia, né? Quando ele procurou aprender tudo o máximo possível, como nós falamos, conforme iniciou o livro, né? Ele queria aprender tudo para quê? Para se fortalecer, né? Para poder não cair em erro novamente. E ele diz aqui, até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica adquiri ao contato dos mestres, durante aulas de ciência e junto às enfermarias do Hospital Maria Nazaré, onde sirvo há 12 anos, substituindo Joel, que partiu para as experiências terrenas. Sabendo aqui que Joel também ele era um voluntário também, né, por conta do suicídio. Ele também foi um suicida e trabalhou nas enfermarias como voluntário. E agora ele já retornou à carne para poder expiar aí seus débitos. Então, ele diz aqui, tal aptidão valer-me-á o poder tornar-me médium curador. Mais tarde, quando novamente habitar a crosta do planeta. Isso porque ele aprendeu essa técnica da medicina psíquica. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade, e que tenderá a envolvê-lo no elo unificador das raças e dos povos confraternizados para a conquista do mesmo ideal. Era estudo facultativo, aliás, como os demais deveres que tendíamos a abraçar, mas que os iniciados, particularmente, aconselhavam a fazermos, e a ele emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo da cidade universitária, isto é, o Esperanto. Ele diz que o Esperanto resolverá problemas até mesmo no além-túmulo, facultando aos espíritos elevados a se comunicarem eficiente e brilhantemente por obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber do invisível nos dias por vindouros. Quer dizer, não é uma coisa que vai ser feita agora, mas ele já está se preparando para um futuro, para ficar lá impresso nos refolhos do seu perispírito. Né, hein, Selma? Então, o que acontece aqui? Que quando ele fala desse Esperanto, a gente tá vendo aqui que isso aqui está sendo narrado em 1926. Nós já estamos em 2022 e o Esperanto ainda não é o que eles programavam, né? E que eles tinham ideia de que isso vai ser realmente uma língua universal. Por hora, a gente sabe que tem vários adeptos a essa linguagem, né, em todo o mundo, mas ainda não é, né, considerado uma língua universal, que muitas pessoas nem conhecem o que é o Esperanto, né? Tem muitas casas espíritas que já, inclusive, dá aula, né? A Rádio Rio de Janeiro, né? Tem essa programação e tal. Então, assim, a gente pensa em 1926 e até hoje a coisa não está tão divulgada, né? Para que isso possa se tornar realmente, né? Daqui para frente, alguns séculos, talvez, né? Para que isso aconteça. Agora, o que me chamou a atenção no que a Selminha leu para nós foi que esse estudo que ele fez, né, junto a toda essa parte da medicina psíquica, que a Selminha leu aí, né? Que ele teve esse contato com esses mestres hindus e tal, e ele teve todo esse conhecimento. Agora, o que eu acho bem interessante, né, que isso, quando ele reencarnar, isso vai servir, porque ele sabe que ele vem como médium, né, ele já tem essa programação definida, né, que o que ele vai precisar fazer quando reencarnar, e ele diz que essa prática desses estudos, desse aprendizado, vai servir para que ele possa ser médium curador.
Olha que interessante, né? Ele servir, como ele disse anteriormente, que ele vinha soletrando, né? Quando ele fala aqui, né? Soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor, ele vem também com esse alfabeto, né? Divino desse amor através do quê? Do seu compromisso assumido em ser médium e servir a nós aqui reencarnados como ele futuramente, para o quê? Para a cura. Cura dos corpos e cura do espírito. Então, você vê como é que esse amor já sendo construído e para um futuro promissor para ele também, né? Porque ele teme a volta e ele falhar novamente, né? Então, isso aqui é bem interessante quando a gente ele fala médium curador, quando novamente habitar a crosta do planeta. Exatamente. Né? Então, muito bom isso. Então, na verdade, ele quer fazer o Esperanto, né? Já contando com isso. Nós até comentamos, né, quando eles estiveram na Terra, em estágios, a dificuldade que eles tinham de se comunicar com os brasileiros aqui, eles na língua portuguesa e os brasileiros, que não conseguiam compreender. Se houvesse essa comunicação através do Esperanto, facilitaria muito, né? O que não foi possível ainda, né? Naquela época. Então, ele diz que a ideia é ele estudar para quê? Porque ao reencarnar, ele vai levar aquilo impresso nas fibras luminosas do cérebro perispiritual, para quando, em ocasião oportuna, né, a intuição de reaprendê-lo ao contato de mestres terrenos. Quer dizer, ficaria tão impresso que ele ia, e quando encarnasse, ele iria procurar aprender na Terra também o Esperanto, para poder fortalecer isso nele também, como uma linguagem universal. Não é ainda, mas não quer dizer que não será, né? Então, foi obtida a permissão para esse curso, ele se matriculou na academia, né, e se dedicou novamente ao mais um estudo, não é? E ele foi a essa faculdade, nesse prédio, né, onde era feita essa faculdade dele, né? Camilo narra sempre as belezas das alamedas, dos prédios que habitam aquela colônia, né? Para quê? Para ressaltar o quão belo, equilibrado, tudo que a criação divina, né, proporciona. Além do belo que para o visual, há também os aromas, né, que ficam perfumando o ambiente, né? Ele narra muito isso para mostrar. Para quê? Para enfatizar isso a nós, né? A beleza do mundo espiritual. Né? As cores, a quantidade de flores diferentes até do que nós já conhecemos. Então, ele diz que quando ele foi em direção ao prédio, ele sentiu, né, uma emoção muito grande, né? E enquanto ele galgava as escadarias. E como era a primeira vez dele, ele foi acompanhado de Pedro e Salústio, que eram representantes da direção do movimento universitário. Era uma espécie de inspetores escolares, não é? Então, e o que acontece? Uma particularidade aqui com relação à edificação desse prédio. O prédio onde iria aprender o Esperanto. Tá? Ele diz que a edificação era única ali, diferente de todas as outras que ele conhecia. E todas elas têm a característica hindu. Né? E essa era uma tonalidade que ele fala esmeraldina e flavas, quer dizer, um amarelo dourado, diferente das outras que eram um branco, um azul, né? Um azulado e branco, aliás. Né? E ela não tinha, e ela tinha um estilo gótico. Ele até assim comparou com a Catedral de Colônia, na Europa, aqueles estilos góticos, cheio de bordadinhos, né? E filigranas, com torres altas e tudo. E isso chamou muita atenção dele, dessa diferença
muito gritante em relação ao todo, né? Que fez com que ele levantasse esse questionamento com relação a quem construiu aquilo, de onde veio essa construção, que não era particularmente, não era dali, dos hindus, dos iniciados, era diferente, né? Os seus idealizadores, né, não eram iniciados. Ele achava que pertenciam a falanges de outras esferas, de outras falanges que foram transplantadas ali, uma embaixada especial, até que ele dizia. Então, o que acontece? Mas igualmente altruísta, claro, né? E ele fez essa interrogação a Pedro e Sallusti, que eles responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada. Olha só, né? Essa Universidade Esperantista, ela vem de uma esfera mais elevada. Isso até porque Camilo sentiu essa diferença no... Como é que é, Júlio? Nas luzes. Na sua forma, na forma dela, ele já viu que aquilo não fazia assim o contexto de toda aquelas alamedas que ele passeou ali dentro, que ele viu. Tinha as construções que se pareciam umas com as outras, né? E essa não, essa era completamente diferente. Então, isso já chamou a atenção dele. Aí, a gente sempre sabe que esses instrutores, eles estão sempre aptos a tirar dúvidas, né? Então, ele começa a explicar o que a Selminha já leu aí. E essas construções, ele diz que é de uma arte fluídica da mais fina classe, quer dizer, é uma coisa bem diferente, né, de tudo que eles tinham ali na colônia, né? Então ele diz aqui, e também por quê? Porque elas eram sede, ela vinha de uma sede, era uma filial de uma universidade que pertencia a esferas superiores. Então, a gente sabe que, apesar da colônia ter todo esse trabalho gigantesco, ela está numa parte ainda inferior, né? Do astral inferior. E agora você vê uma construção vindo de uma esfera superior. Evidentemente, tem que ter outro tipo de estilo, outra parte fluídica diferente. E isso você vê que os olhos de Camilo, né, os olhos do Camilo, a gente já vê que ele já tinha uma sensibilidade de conhecer também o belo. Dentro da sua dificuldade, eles também estavam aprendendo a arte, né? A conhecer a arte, né? Então, isso já estava mais aguçado também, né? Exatamente. Então, isso aí ele viu que, ele sabendo que ela era a sede, né? Era uma esfera mais elevada. E ela irradiava inspiração para as suas dependências do invisível, como até da terra, onde já se iniciava esse movimento em torno desse certame, da divulgação, vamos dizer, do Esperanto na Terra também, né? Entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias, né? Para começar a divulgação, né, do Esperanto, para poder se tornar-se uma língua que tanto desejada no plano espiritual. Então, eles também se dedicaram isso à Terra, não só ao plano invisível, né? Hein, Selma? A gente sabe que aqui as construções de tudo que chega na Terra passa primeiro ou começa primeiro no plano invisível. Isso. Né? A gente tem isso no filme do Nosso Lar, quando o André Luiz, visitando a colônia, ele faz algumas perguntas e eles dizem: André, aqui a Terra é uma cópia bem pequena de tudo que existe aqui, uma cópia até imperfeita. Perfeito. Né? Então, tudo parte daqui para lá. Então, até essa universidade esperantista, né, eles tinham toda essa influência aqui para a Terra, inspirando
os que estão reencarnados a trabalhar nessa divulgação, né? Então, a gente sabe que também reencarna espíritos aqui para nos ajudar a avançar. A gente sabe também que na Terra, apesar de ser um planeta de provas e expiações, reencarna espíritos evoluídos para quê? Para nos ajudar, né? Camilo diz que os diretores, né, diferentes dos iniciados da doutrina secretas, né, eles seriam neutros na Terra como no além, em matérias de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado nas relações sociais. Quer dizer, até a questão ali de aprendizado era diferente do que se via com os iniciados. Ele diz aqui, surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa, aderidos ao movimento. Entre muitos, o grande Victor Hugo. Esse é só um dos exemplos que ele nos deixou aqui, dos representantes. Uma vez no recinto, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino. Ele verificou que essas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultosa conquista de armazenarem nos refolhos do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhe seria grato lenitivo no futuro. Quer falar alguma coisa, Júlia? A gente lembra aqui da Dona Ivone Pereira, que ela não teve possibilidade do estudo, né, quando reencarnada como Dona Ivone. Mas ela teve contato com a língua Esperanto e ela conseguiu aprender. Então, a gente sabe que ela deve ter tido esse contato ali na colônia espiritual, né? Onde ela esteve internada também, nesses hospitais, nessas universidades, porque ela trazia isso também já impresso e no contato com a língua ela conseguiu o aprendizado. E ela fez várias correspondências, porque Dona Ivone ela fazia receituários mediúnicos e atendimento fraterno, não só fisicamente, mas através de correspondência. E com o aprendizado do Esperanto, ela conseguiu se relacionar com várias pessoas de vários países através dessa língua Esperanto. E quantas pessoas ela consolou, quantas amarguras ela evitou que a pessoa, às vezes, até cometesse o suicídio ou estivesse numa dificuldade, numa tristeza. Dona Ivone levou suas palavras não no português, mas sim no Esperanto. Então, quando ele dá esse exemplo dessas mulheres, eu posso incluir aqui a Dona Ivone Pereira, que ela fez isso com muita dedicação, muito carinho e muito amor. Então, através do Esperanto também, Dona Ivone consolou muitas almas, né? Ele fala aqui que o amável aconchego dos seus companheiros de ideal esperantista encheu-se-me o coração, o meu espírito de indizível satisfação, né? Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula da Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas, até hoje, insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo o seu futuro espiritual. No próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivados pela diferença de linguagem,
nas zonas inferiores ou de transição, em que prolifera o elemento espiritual pouco evolvido ou ainda muito materializado. A dificuldade que ele fala aqui com relação a não entender o que o outro está falando, que cria muito até animosidades, né, Júlia? Mas esse aprendizado aqui, que ele fala aqui sobre os antigos mestres, né, Aníbal e o Epaminondas, eles faziam esses ensinamentos através daqueles telões, para que eles pudessem não só entender através da comunicação, mas sim da visualização, porque ele diz, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas, né? E com aquela problemática que eles viram, que todas essas pessoas, né, que eles puderam ali no aprendizado, através daquelas imagens, eles conseguiram ver que realmente o que falam dessa dificuldade da língua, né, desse entendimento, principalmente com os espíritos mais materializados, porque os espíritos superiores, eles não precisam da comunicação da fala, eles se comunicam pelo pensamento. Mas os espíritos mais endurecidos, mais materializados, como eles mesmos, necessitam da fala, né? Então, só que isso foi mostrado, né, quando ele fala aqui, né, como o cinematógrafo. Quer dizer, isso foi através das telas, né? Quer dizer, mais uma vez, aquele aprendizado, né, através do visual, aonde a gente realmente aprende até muito mais. Então, sempre era facultado a eles um aprendizado mais intenso, vamos dizer assim, para que eles pudessem não ter dúvidas do porquê que o Esperanto seria, para o futuro, uma língua importante, né, da comunicação. Camilo diz aqui das relações, até ele continua aqui que no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado, desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX. Tudo isso foi sendo mostrado para eles. Essas dificuldades de linguagem, né, que até ocasiona guerras também, né? Que você não compreendeu o que o outro quer dizer, não é? Da mesma forma que a fraternidade, desculpa aqui, peraí, também é alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal, da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Ele coloca aqui. Quando ele fala aqui que é a felicidade das criaturas, por quê? Porque todos nós, espíritos imortais, vamos ter a nossa felicidade futura através do quê? Desse nosso progresso espiritual, moral. Então, quando ele diz que essa língua é um patrimônio universal, né, que da mesma forma que a fraternidade e o amor unidos, eles fazem esse movimento desse progresso que todos nós estamos caminhando. Para o quê? Para uma felicidade futura. Porque vamos chegar a espíritos puros, a espíritos felizes. Então, esse é o caminhar. E o Esperanto será uma língua que vai nos ajudar nessa compreensão, nessa fraternidade, né? Porque todos somos irmãos. Apesar de que ainda hoje nós não entendemos isso na totalidade, né? Mas a gente já sabe, a gente já está soletrando essa ideia de que somos irmãos, né? Que a diferença
até da língua e tudo mais, isso futuramente a gente não vai ter mais essas divisões, né? Porque estamos caminhando para o nosso próprio progresso, né? E o progresso também do nosso planeta. Exatamente. E, então, quer dizer, eles soletramos, então, os vocábulos, né? Por meio de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos de que necessitávamos. Mais tarde, até mesmo, para que nos permitissem, mais tarde, até mesmo discursar fluentemente em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que ia se imprimindo em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes, tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. Selma, então aqui ele vai dizer para nós aqui que esse aprendizado ele tinha através daquelas imagens, né, sobre as civilizações, e esses livros, esses álbuns, tudo isso, eles eram animados por um fluido singular, porque eles aprendiam também, não era lendo, era escutando através desses livros. Exatamente. Então, quer dizer, é um tipo de aprendizado que hoje ainda nós não temos aqui, né? Então, quer dizer, então ele diz, eram, portanto, álbuns, livros, móveis inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação. Então, através de várias fontes, eles estavam ali aprendendo essa língua. Exatamente. Isso fez até que ele se sentisse, né? Ele disse assim, nos sentimos triplicemente irmanados a toda a humanidade, pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos em nossa própria casa. Vai dizer que a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos. De quando em quando, das esferas mais elevadas, desciam visitas de confraternização, no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal, ainda encarcerados nas dificuldades de antigas delinquência. Verdadeiros congressos, né, eram essas tais visitas à nossa academia. Eram assembleias brilhantes de interesse da causa. Quer dizer, espíritos superiores desciam até lá no intuito de incentivar, não ganhava nada com isso. Ganhava, sim, né, o poder auxiliar. Né? Ver alguém sair vitorioso para esses espíritos superiores, para eles era gratificante. E eles iam com esse interesse altruísta, né, de ajudar, de incentivar. Ele dizia que era uma oportunidade que eles tinham de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra. E a história também os conhece. Turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas aderiam a tais congressos. Fala, Júlia. Então, Selminha, porque assim, essa embaixada esperantista, ela não estava ali somente para ensinar eles a língua, para eles se comunicarem futuramente. Eles também estavam ali para o consolo daqueles espíritos, porque nesse momento que desce de lá espíritos superiores que vêm ali para incentivar ao belo, a arte, o aprendizado,
né, e reconfortar aqueles espíritos era muito além de conhecer o idioma, e sim eles se confraternizarem como irmãos em humanidade. Tanto que eles dizem aqui, ó, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Então, quer dizer, era muito mais do que um aprendizado linguístico, era esse aconchego, esse amor, essa fraternidade, esse amor em movimento, que essa é a verdadeira caridade que o Cristo nos ensinou, né? Exatamente. Então, ele diz aqui que eram dias festivos em Cidade Esperança. Eram realizados nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o Palácio da Embaixada Esperantista, né? Com toda aquela beleza que existia por lá, né? Então, ali existiam torneios de arte clássica, né? E destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais, encenados por jovens e operosos esperantistas. Descia das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, né? Tudo isso era mostrado ali a eles. Aí a beleza do espetáculo, né, que aparecia eram jovens que viveram outrora na Grécia. Eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo, a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras, né? Hein, Selma? Para a gente ver aqui, né, que dessas esferas superiores, aí aqui ele já consegue colocar para a gente que dessas esferas superiores vinham essas jovens, né, a dançar, né, como umas bailarinas, né, quando ele diz aqui, ó, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa. Agora, ele diz que esse balé era feito por várias jovens de várias nacionalidades. Uhum. E elas tinham em comum o quê? O aprendizado do Esperanto. Então, ele fala, era vindo da Grécia, era do Egito, né? Da Europa. E o que elas tinham em comum também? Né? Ela diz aqui, falanges cultivadoras do belo. Então, quer dizer, o belo era essa arte clássica que Camilo e os outros que estavam ali em aprendizados estavam tendo uma grande oportunidade de ter contato, apesar de que eles não conseguem entender na grandiosidade da arte, porque eles não têm um cabedal intelecto para isso, mas eles já estão tendo o contato, que é importante. Por isso que isso tudo era uma coisa amistosa, né? De fraternidade realmente, né? E eram acompanhados também de orquestrações agradáveis e melodiosas, de sons delicados. Arrancavam dos nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor. Quer dizer, o propósito deles é exatamente isso, desses espíritos superiores, alimentá-los de algo melhor, mais positivo, para que eles saíssem daquela inferioridade que eles carregam, né? Desculpa. Quantas... Selma, só um minutinho. Por isso que Camilo, logo no início desse capítulo, ele diz que ele não tinha paz, ele não era um espírito feliz, né? Ele não tinha felicidade, mesmo ele estando esses anos todos no astral, em aprendizado, ele não tinha essa paz. Por quê? Porque eles estavam ainda com o compromisso da reencarnação para refazer a sua trajetória espiritual,
e tirar aquelas impressões negativas que eles traziam como remorsos, como o Camilo aqui relata para a gente, aquele remorso dele ter cegado aquele rapaz. Isso. Por quê? Por orgulho. Então, quando ele diz aqui que tudo isso que eles estavam vendo da arte vinha para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor. Porque para que eles pudessem cada vez mais se fortalecer para uma nova trajetória terrena. Exatamente. E ele continua dizendo aqui que quantas vezes músicos célebres que viveram na Terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, muito mais ricas e nobres agora, claro, né? E tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Ele já consegue ver algo muito mais daquilo que os nossos olhos físicos conseguem, né? Mas ele ainda está muito aquém do que realmente é tudo isso, né? Mesmo assim, ele já consegue ver. Existiam os concertos também, né? Logo em seguida, né? Os cânticos orfeônicos, né? As peças musicais, as exposições poéticas, com suas declamações, arrebatando-nos até o êxtase. O idioma seleto de que se utilizava esses grupos magníficos de artistas pertencentes à falange, que viveram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, né? Reeducando-nos ao conceito da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária, jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie, somente a arte clássica. Ele fala que o regionalismo de qualquer espécie são aquelas músicas culturais de determinados locais. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né, o samba, o forró, o frevo, isso são regionais, né, de estado. Mas ali não se admitiam isso, apenas a arte clássica, aquela que o tempo não se altera, né? Aí ele diz aqui, eles eram acompanhados das vigilantes, né? Aí ele diz que nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno, após toda essa festividade, né? Quando eles estavam se dirigindo aos alojamentos deles, elas disseram o seguinte: não vos admireis, meus amigos, o que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Se ali, naquele momento, Camilo achou aquilo um grande deslumbramento, né? Algo assim que inimaginável, né? É o que ela fala, é o que ele pode alcançar. Imagina, né? Mas não tem nem como imaginar além daquilo. Por isso, Selma, por isso que Camilo diz aqui, antes dessas boas vigilantes, né, colocar essas explicações, né, para eles, o Camilo coloca aqui, e depois que as lágrimas banhavam, depois que eles viram tudo, todo aquele espetáculo, né, das músicas, do coral, de tudo aquilo, do balé, tudo, ele falou, e depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas, ante tanto esplendor, quer dizer, estavam empolgados pelo belo, pela arte, né? Uhum. Esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes. Aí foi quando elas perceberam todo esse
esse entusiasmo, essas lágrimas de felicidade, que ali já não tinha lágrima, né, de tristeza, já era de emoção, de tudo que eles viram, né? Aí foi quando elas trouxeram para eles essas explicações. Olha, isso aqui é a expressão mais simples, né? Quer dizer, vocês já estão tão empolgados, isso é uma pequena coisa que vocês estão vendo ainda, né? Aí a Selminha vai ler para a gente essa última frase que as vigilantes falaram aqui para eles. Ela diz aqui que em esferas, né, bem dotadas, que a nossa, existe mais, muito mais. Né? Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. Quer dizer, eles terão a oportunidade de vivenciar tudo isso, porém, eles têm que passar, né, refazer as suas quedas, né, se elevar também. Então, para eles poderem conhecer as esferas mais elevadas, onde terá muito mais oportunidade de ver esse belo na sua grande essência, né? Porque ele diz que ali que era uma simples, né? Das mais simples expressões do belo, que eles vão ter condição de chegar a ver coisas muito mais lindas, né? Realmente do êxtase, mas para isso eles vão precisar do trabalho, de se melhorar através da renúncia, do amor, a fim de merecer gravitar até elas, porque a gente só vai melhorando o nosso processo reencarnatório através do quê? Das virtudes que vamos conquistando através do quê? Das experiências, né? Da gente conseguir vencer o mal que está em nós ainda. Por quê? Por ignorância, por rebeldia, por orgulho, egoísmo, mas que a gente está no caminho de se melhorar. Então, é isso que essas irmãs falaram para eles. Vocês vão conseguir, através do quê? Das próximas reencarnações. Né? E todos nós vamos gravitar para essa felicidade, que todos nós temos isso como a fatalidade, caminhar para a nossa felicidade, né? Então, é isso, amigos. Hoje a gente termina nosso estudo, né, tendo a certeza que a gente tem condições de chegar muito mais, muito melhores. E isso depende de cada um de nós. Nós temos aqui Camilo como exemplo, né? De como ele chegou e onde agora ele se encontra. Né? Então, nós encerramos hoje, aqui, nesse estudo. Semana que vem tem mais, e preparem seus corações, porque são momentos bem emocionantes que nos aguardam nessas próximas leituras até o final. Né? Fiquem conosco. Então, porque para a semana a gente vai ver que todos esses aprendizados que eles estão tendo até aqui, principalmente Camilo, agora ele vai ter a condição de planejar essa reencarnação dele, porque já tem 52 anos que ele está no plano espiritual, então ele vai ter que se programar, e a gente vai ver essas programações agora, esses relatos, né, que é onde vai se fechar essa história do Memórias de um Suicida. Então, meus amigos, hoje a gente encerra o nosso estudo, agradecendo a essa grande oportunidade que foi dada a mim e a Selma, para que a gente pudesse estudar esse livro e dividir ele com vocês. A gente pede sempre que vocês façam, né, o joinha lá no vídeo, para que isso possa chegar a mais corações, esse aprendizado tão importante para nós. Então, meus amigos, pensando sempre, né, no melhor, e também pensando naqueles espíritos que a gente precisa rezar por todos, e como o Camilo diz que, né, que ele aprendeu a orar, a gente aqui também vai fazer essa oração para todos esses espíritos, como todas as tardes fazemos no encerramento do estudo. Então, vamos pensar assim e dizer assim: Senhor Jesus, por muito nos amarmos e acreditar
que possamos muito mais chegar além. Nós te pedimos também por esses irmãos necessitados do amparo, da luz, do aprendizado, para que eles possam, Senhor, galgar para frente, para o alto, melhores situações, para que eles possam realmente conhecer e entender o belo, a arte, a moralidade e o amor. Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de Dona Ivone, nós pedimos por todos esses espíritos muita luz, muita paz e muita misericórdia. Que Deus, nosso Pai, possa conceder a eles tudo isso e muito mais. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus, nosso governador planetário. Que tanto temos aqui a agradecer, né, por estarmos aqui nessa existência que nos foi dada para nos refazermos, progredirmos cada vez mais. Esses ensinamentos que aprendemos com as leituras, né, só tem a nos fortalecer mais no nosso propósito, que saibamos a valorizar esses ensinos, aproveitando eles para colocá-los em nosso dia a dia, para que não nos percamos mais uma existência em futilidades, em desvarios, né, quando temos tanto ainda para percorrer, caminhos longos, difíceis até, né, mas com Jesus sempre como nosso guia, né, todas essas dificuldades serão vencidas. Assim cremos e assim desejamos, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos e até a semana que vem para uma próxima oportunidade de estudo. Graças a Deus. Semana que vem, fiquem com Jesus. Paz profunda a todos.